Olá, boa noite a todos e a todas, bom dia, boa tarde para você que nos assiste através do YouTube. Estamos aqui mais uma vez reunidos para a leitura e aula magnífica da nossa professora Isabela. O livro é esse, A Cura, Bert Hellinger. Hoje estamos no início da página 53. Tá? Então, Newton, muito obrigado por ter tido essa iniciativa de criar esse grupo maravilhoso. Muito obrigado, professora Isabela, por ter aceito o convite do Hamilton para essas belas aulas que a senhora nos proporciona toda segunda-feira. Muito obrigado ao seu papai, à sua mamãe, pela sua presença entre nós. Muito boa noite e a palavra é toda sua. Muito obrigada, Geraldo. Muito obrigada, Albert Hellinger, por esse livro maravilhoso que ele está nos trazendo, A Cura. E também a cada um de vocês que estão aqui. Cada dia somos mais. A Josiane, Jandira, Cláudia, Margarete, Dulce, Holanda, Edelvais, Mariane, Elaine, Maristela, Mauro, outras que eu não tenho nome aqui, Vânia, sintam-se incluídas, Inessa, Mara, Vilma, Deise, Célia, Yolane, Alessandra, Renata, Elza, Vilma. Se faltou alguém, sintam-se incluídos, todos muito bem-vindos, vocês, seus familiares e todos vocês que estão assistindo essas aulas, acompanhando aí pelo YouTube, Facebook, todos muito bem-vindos. Então, vamos seguir agora com a leitura, agradecendo aí a Edelvais pela leitura no dia de hoje, e vamos seguir com a página 53, não é isso? Com o livro A Cura. Então, nós estamos no terceiro item da introdução. O espírito, e o tema é a dedicação. Tudo aquilo que experimentamos como espiritual é dedicado. Dedicado de que maneira? Concordando com tudo como é, sem diferenciações por meio de um julgamento. Derivo isso de uma linha de pensamento. Tudo o que existe está em movimento. Esse movimento muda constantemente. Assim, tudo o que é novo possui um começo, como se algo novo fosse criado a todo instante nesse movimento. Ao mesmo tempo, algo se encerra nesse movimento. Nele, tudo é simultaneamente novo e terminado. O que permanece constante nesse movimento? Apenas o movimento, mas não aquilo que o move. Então, o que inicia esse movimento novamente a cada momento? Aristóteles, atingindo um ponto final com seu pensamento, falava de um motor inicial. Aqui surge a pergunta: o que é movimentado por esse primeiro motor? Existe algo que está presente perante ele, de forma que ele possa movimentar isso? Ou será que todo o movimento é, a todo momento, um movimento criador que traz novamente à existência aquilo que move, mantendo-o nessa existência? Esse primeiro motor possui ele próprio uma existência? Ele pode possuir uma existência em nosso sentido? Como pode possuir uma se antes dele e além dele não existe nada que movimente algo? Poderia, então, esse movimentador que tudo move penetrar por si só na existência? Ou permanece fora da existência da maneira como a compreendemos? Tenho consciência de que aqui eu o levo por um caminho que deixa para trás
o nosso pensamento convencional. Todavia, apesar de o último de nossa existência ser inacessível, eu o conduzo um pouco mais adiante, mesmo sabendo que esse último permanece inalcançável. Essas tentativas de pensar além possuem um efeito profundo. Elas nos tornam humildes. Aqui não há segurança. Há apenas o próximo movimento. Um movimento criativo, sem um objeto, sem um oposto e, mesmo assim, perceptível como um movimento. Nós o percebemos mais perto ou mais longe, sem conseguir compreendê-lo. Nós o percebemos apenas como movimento, como uma referência sem firmeza. Nós o percebemos como espírito. Para onde vai a nossa dedicação em tudo o que fazemos? Em tudo o que experimentamos como vida? Em tudo o que experimentamos como humano e como amor? Ela vai para um nada infinito, sem um objeto e sem um fim. Ela vai para além de tudo o que pensamos. Ela é isenta de substância, isenta de qualquer coisa na qual possamos nos apoiar. E mesmo assim, somos movidos em tudo a partir de outro lugar. O destino. O destino sempre estabelece um fim. A partir do fim de algo, faz surgir o novo, também provido de um destino que, após certo tempo, sela seu fim. Sendo assim, como lidamos com o nosso destino? Como lidamos com o destino de outras pessoas? E com o destino do mundo e das religiões? Podemos intervir? Aquele que intervém sofre o mesmo destino. E quanto às forças do destino, elas permanecem? Ou será também que seu destino as alcança após certo tempo? Essas forças do destino permanecem inatingíveis para aquele que tenta entendê-lo. Impotente perante ele, assim como qualquer outro. Nesse sentido, todo destino é um movimento, é um poder que, apesar de mover tudo, permanece oculto para nós. Você já deve estar se perguntando: o que fazem tais reflexões num livro sobre cura, que trata de saúde e de salvação com relação à doença e a outros destinos? Será que nos posicionamos dessa forma, fora do alcance das forças do destino? Desejamos tomá-las pelos chifres e fazê-las curvar? Que tentativa tola! Seus movimentos são movimentos criativos, infinitamente inacessíveis a nós. Todavia, existem experiências espirituais que nos levam em seus movimentos de efeito curativo, em nós e em outros, se permanecermos em sintonia com os mesmos. A sintonia. Em sintonia com os movimentos do espírito, soltamos-nos. Em que direção poderíamos e deveríamos nos mover a partir de nós mesmos? Soltamos-nos de maneira centrada e desperta ao máximo. Como uma pena levada pelo vento, aterrissamos onde quer que ele nos leve.
sem nos mover para fora de nós, somos movidos. Todavia, não sozinhos, mas com tudo o que se move ao mesmo tempo. Ao divergirmos dos movimentos de nossa boa consciência, do nosso medo de perder nossa segurança e o direito de pertencer, neles estaremos presentes de uma outra forma. Ao pertencer, somos carregados e levados de forma diferente em todos os momentos. Como nos percebemos dessa forma, levados por um movimento espiritual? Percebemos-nos presentes, sem preocupações. E mesmo assim, levados ao tempo certo por uma compreensão a uma ação de efeito curativo, surpreendente para nós e para os outros. A pergunta é: e a nossa liberdade? Ela ainda existe? Ela também é movida a partir de outro lugar? A resposta está na história a seguir. A liberdade. Um discípulo perguntou a um mestre: diga-me, o que é a liberdade? Que liberdade? Perguntou-lhe o mestre. A primeira liberdade é a estupidez. Assemelha-se ao cavalo, que relinchando derruba o cavaleiro só para sentir depois o seu pulso ainda mais firme. A segunda liberdade é o arrependimento. Assemelha-se ao timoneiro, que após o naufrágio permanece nos destroços em vez de subir no barco salva-vidas. A terceira liberdade é a compreensão. Ela sucede à estupidez e ao arrependimento. Assemelha-se ao caule que se balança com o vento e, por ceder onde é fraco, permanece de pé. Isto é tudo? Perguntou o discípulo. O mestre retrucou: algumas pessoas pensam que são elas que buscam a verdade de suas almas. Contudo, é a grande alma que pensa e busca através delas. Como a natureza, ela pode permitir-se muitos erros, porque está sempre e sem esforço substituindo os maus jogadores. Mas àquele que a deixa pensar, ela concede, às vezes, uma certa liberdade de movimento. E como um rio que carrega um nadador que se deixa levar, ela o leva até a margem, unindo sua força à dele. Ok. Como vocês podem perceber, nesse livro, Bert Hellinger nos leva a uma reflexão filosófica muito profunda. É um livro já, por assim dizer, tardio da sua obra, né? E existe uma boa parte da obra do Bert Hellinger que são reflexões de cunho filosófico. Nós conhecemos muitos que se referem a os trabalhos, né, ao de constelação familiar, descrições do trabalho de constelação familiar, mas sim vários outros dedicados a reflexões filosóficas sobre a vida. E essa parte especificamente, aonde ele está falando de sua compreensão sobre o espírito, sobre o destino e sobre como isso se relaciona com a nossa cura, ela é bastante filosófica. Então, vocês podem observar que durante essa parte ele vai nos conduzindo muitas vezes, como ele faz, através de perguntas abertas, ou seja, ele vai nos conduzindo a refletir, a nos aprofundarmos no conteúdo, sem propriamente dizer, muitas vezes, algo de concreto, algo de fechado, algo de preciso.
Então, o que ele fala sobre essa realidade espiritual? Que ela é dedicada, ele traz uma imagem aristotélica, e aí caberia a quem quisesse aprofundar sobre isso, buscar um pouco mais sobre o pensamento de Aristóteles, mas a ideia de que existe um motor primordial, de que tudo está em movimento e que, ao mesmo tempo, tudo é novo, mas também terminado. Então, é como se existisse esse paradoxo dentro da existência da realidade, né? Onde o que permanece constante é esse movimento, mas não algo que o move. Ele não fala o que é exatamente esse movimento, nem onde esse movimento se inicia. A maneira como ele faz uma referência é chamando de o primeiro motor. Né? Ele fala possui existência, nós possuímos alguma existência em nossos sentidos. Será que ele pode penetrar por si só na nossa existência? Então, ele vai nos conduzindo dessa maneira para algo que nos tira da nossa compreensão tradicional e nos levando de certa maneira, nos aproximarmos daquilo que ele chama de o primeiro motor, ou muitas vezes ele chama de o último, que permanece em última instância inalcançável. Mas vejam bem, qual é o objetivo de tudo isso, de toda essa reflexão filosófica? E aí ele nos traz algo que é muito lindo, porque essas tentativas, ele nos mostra nessas tentativas de pensar sobre isso, especialmente dessa maneira que ele nos conduz, e isso é muito importante, especialmente para o nosso atendimento, porque vocês imaginem se vocês trazem lá uma receitinha de bolo para o seu cliente, é completamente diferente de você levá-lo a refletir, oferecendo perguntas abertas. Então, ele mostra que, mesmo ele não podendo, como qualquer pessoa, descrever com toda precisão o que vem a ser esse espírito, ele fala que esse tipo de pensamento, de questionamento, dessas tentativas, tem um efeito de nos tornar humildes e, por isso, são importantes para a nossa compreensão, especialmente do que ele está tentando nos mostrar, que é a cura. Então, ele diz que para nós, além dessas reflexões que nos tornam humildes, há apenas esta possibilidade de perceber o próximo movimento, que nós podemos perceber se ele está mais perto ou se ele está mais longe, mesmo que a gente não compreenda, nós podemos, através dessa sintonia que ele vai nos conduzindo a compreender, perceber esse movimento. Outra coisa que ele fala que é muito interessante também é sobre essa, né, que é o título dessa parte, sobre essa dedicação, para onde essa dedicação ela nos leva ou ela se dirige, e ele fala um nada infinito, sem um objeto, sem um fim, para além do que pensamos, que é algo que é isento de substância, que não temos aonde nos apoiar, mas que, ao mesmo tempo, atua em nós e que, ao pensarmos sobre isso, ao nos abrirmos sobre isso, por mais que seja grandioso, nos traz a possibilidade de, quem sabe, percebermos com mais clareza esse próximo passo, que é o que efetivamente está disponível para nós. Depois, ele também vem falar sobre algo importante, nós usamos muito esse termo, é uma compreensão diferente de outros campos do conhecimento ou das religiões, o que vem a ser o destino. Então, para Bert Hellinger, o destino é aquilo que estabelece um fim e que, a partir deste fim, também é possível que surja algo novo, e o mais importante aqui é como nós lidamos com o destino. Né? Como podemos intervir? Podemos intervir, na verdade, aí ele fala algo que é como se fosse um lema, quer dizer, um conselho, uma compreensão que é muito importante também para o nosso atendimento. Por quê? Quem intervém sofre o mesmo destino. Então, por isso, muitas vezes, melhor do que você dar um conselho, faça isso, faça aquilo, é por aqui, você conduzir a pessoa para que ela mesma possa perceber qual é esse próximo passo. E ele mostra que esse destino permanece sempre inatingível, tanto para nós como para
para outras pessoas, né, a quem a gente atende, e não temos como compreender. Ele fala do destino como um movimento, que apesar de mover a tudo e a todos, permanece oculto, e que se tratam de movimentos criativos que, em última instância, são inacessíveis, são experiências espirituais, que nos levam a experimentar efeitos curativos que vêm desta sintonia e também de algo muito importante, porque não é apenas uma sintonia, mas essa sintonia ela envolve uma confiança, um soltar, né? Um soltarmos-nos. De que maneira? Não é apenas nos soltar como se fosse ao léu, né? Ele fala assim de uma pena ao vento, mas a ideia é que é um soltar centrado e desperto. E esse é o trabalho que a gente faz quando somos consteladores ou quando queremos nos desenvolver, nos conhecermos por meio desta abordagem. Outra coisa interessante, observem que quando ele está falando nesse livro, ele já faz uma diferença entre o que são os movimentos da consciência e os movimentos do espírito. Eu me lembro até que a professora Angélica uma vez comentou que toda a constelação familiar clássica foram investigações realizadas no nível do movimento da consciência. E que depois, com o passar do tempo, ele falou dos movimentos da alma, dos movimentos do espírito. Então, a ideia é que possamos divergir, sair dessa identificação com os movimentos da consciência, com esse estado de presença, sem nenhuma preocupação, né, com tudo aquilo que a gente já sabe que consta dentro da postura fenomenológica, para que, no tempo certo, possamos ser levados a ter uma compreensão que ele fala que é justamente algo que traz um efeito curativo, não só uma compreensão, mas uma ação de efeito curativo. Então, é muito importante que a gente entenda isso, porque muitas vezes um cliente chega e fala o seguinte: olha, eu gostaria que você aí consertasse meu carro, tem um padrão transgeracional que se repete, é como se a constelação, você fosse ali fazer uma mágica, o que quer que seja, mas não é essa a ideia. A ideia é que aparece uma informação, se ganha uma compreensão, que deve ser concretizada através de uma ação, e essa ação é que realmente vai produzir o principal desse efeito curativo. A nossa liberdade, depois ele pergunta, né, sobre isso, e também ele diz que é movida a partir de algo maior, e traz essa história que está presente em vários livros, que é essa história muito linda. Como vocês já sabem, a ideia de um discípulo pergunta ao mestre, ela está presente em muitas histórias, em muitas culturas, e Bert Hellinger, uma e outra vez, traz essa mesma metáfora. E poderíamos dizer que também dentro de nós há uma parte discípulo e há uma parte mestre. E aí ele fala dessa ideia de que a verdadeira liberdade, ele expressa por meio dessa história, que é essa ideia de divergir, em última instância, dos movimentos da consciência que nos prendem, né, como o cavalo ou como o timoneiro, né, a um processo de repetição, por exemplo, como o cavalo, que ele já falou em outras histórias, que é montado por vários cavaleiros, né? Um cavalo que a gente não sabe quem é que nos conduz, que consciência é essa que fica leve, que fica pesada, e que muitas vezes a gente quer se livrar desse peso, como um cavalo que está, por assim dizer, desgostoso com o seu cavaleiro, só para sentir de novo o peso mais forte, que no caso o cavaleiro é a própria consciência. E também o timoneiro. Quantas vezes na nossa vida nós experimentamos situações, por exemplo, como uma separação de um casamento, onde a gente está lá e ao invés de seguir para frente para um novo relacionamento, ou o que quer que seja, para uma nova vida, uma nova experiência, ficamos agarrados aos destroços do navio, pelo mesmo motivo, por ainda estarmos conectados com a consciência, com os movimentos da consciência. Então, em última instância, o que o Bert Hellinger fez nessa parte não apenas foi nos levar até essa humildade em relação a esse espírito, uma compreensão sobre o que é o destino e de como nós podemos... A única coisa que nos resta é estar em sintonia, centrados e despertos e atentos, né,
ao próximo passo, para que possamos, então, de certa maneira, merecer chegar na outra margem, merecer um efeito curativo. A Josiane está levantando a mão, acho que ela tem uma pergunta. Pode perguntar? Sim, claro, por favor. Eu tenho tentado raciocinar a respeito disso que eu vou perguntar para ti, que é um pouco complicado na minha cabeça. Segundo ele fala, esse destino, ele não é, você não controla ele, né? Ele, como se diz, não é tateável, né? Como é que fica o livre-arbítrio da gente, então? Porque a gente, num dos livros dele, me parece que, segundo ele, você não tem livre-arbítrio, certo? Acaba que na tua história familiar aquilo é predestinado, aquilo vai acontecer e não adianta, não depende de você, né? Então, você não tem o livre-arbítrio, certo? É confuso para mim isso. Não só para você, tá? Essa pergunta é a pergunta de todos os alunos, digamos assim, dessa escola, todos os aprendizes desse caminho de autoconhecimento. Então, eu gosto de trazer uma imagem, e é essa imagem do rio. É a imagem do rio que tem uma correnteza, digamos que essa correnteza seria o destino. A ideia é, se eu entro em sintonia com esse destino, o destino é uma força caudalosa, eu tenho o livre-arbítrio de, por exemplo, fazer assim com a minha mão para o lado, e aí então eu posso fazer isso com a minha mão, mas se eu estou em sintonia com esse destino, aí eu, quem sabe, alcanço a margem do rio. Tá entendendo? Existe um espaço para a nossa ação, mas é necessário compreender que esse movimento que nos toma, que nós não sabemos de onde vem, onde começa, nem para onde nos leva, é maior do que o nosso livre-arbítrio. Agora, é interessante, porque eu não sei se vocês já observaram isso, vocês que talvez, como eu, tenham acompanhado Bert Hellinger e Sophie Hellinger, existe inclusive uma certa diferença entre os dois. Enquanto Bert Hellinger falava desse destino como algo muito maior, o nosso livre-arbítrio como sendo algo pequeno, que nos permite apenas algo quando nós estamos em sintonia com ele, quando concordamos com ele, Sophie Hellinger, da sua maneira de conduzir, ela enfatizava muito mais o poder desse livre-arbítrio, desta ação, desta mudança. Então, eu não posso dizer que nós não temos livre-arbítrio. De acordo com Bert Hellinger, apenas esse movimento que conduz é muito maior. O que nos resta é essa sintonia centrada, desperta, consciente. Por exemplo, quando acontece a separação dentro da família, e eu estou lá como timoneiro, pelejando, negando, não querendo aquela separação, aquela doença, a morte de alguém, é a concordância. E perceber que esse livre-arbítrio está em, depois de concordar com esse destino, de uma certa maneira, perceber qual é o próximo passo possível. Entende? Entendo, mas isso entra em choque também com outra coisa. Por exemplo, as pessoas falam, ok, se você pensa positivamente, você imagina alguma coisa bom, aquele bom te acontece. Se você imagina uma coisa ruim, tipo, você é o que você pensa. Então, isso também está descartado, porque se o destino é aquele, pode pensar tudo de ruim, e você vai ser aquilo que, se o destino está bom, vai ser bom. Você pode ter pensado tudo de bom, mas se o destino é ruim, entende? Isso tudo na minha cabeça dá nó, porque ou é uma coisa ou outra coisa. E é muito complexo. Não minimize os seus esforços. Existe algo que também vem através deles, entende? Essa disciplina no pensamento, a disciplina na palavra, a disciplina na ação, tanto que dentro do budismo existe, né, o caminho óctuplo, ou seja, quando você tem, você percebe qual é, no caso, esse movimento do destino e você faz o que precisa ser feito, entende?
não minimize essa ação, mas especificamente no que diz respeito ao pensamento, aí eu convido a você e a outras pessoas que queiram pensar um pouco mais sobre isso, se aprofundar sobre isso, por exemplo, que vejam as palestras do médico Bruce Lipton, por exemplo, que ele fala justamente disso. O que acontece? Por que pensar positivo nem sempre funciona? Por que nem sempre funciona? Porque nós temos imagens profundas, nós temos outras informações que são inconscientes, que nós podemos... E isso é muito maior. Então, não adianta. Então, por isso, por exemplo, quando a gente estava aqui na aula passada, a gente fez aquele trabalho individual, né, da maneira como eu estou mostrando para vocês. Quando a gente trabalha com as imagens interiores e faz uma transformação dessas imagens interiores, muitas vezes isso promove uma transformação imediata e às vezes muito mais rápida do que esse pensar positivo todo dia, tendo que lidar com essas imagens negativas que atuam inconscientemente. Então, existem explicações para isso. A explicação do Bert Hellinger é essa, de nos mantermos humildes em relação à grandiosidade dessa força que nos move, mas, ao mesmo tempo, fazermos a nossa parte. E a nossa parte qual é? Compreender quais são esses movimentos da culpa e inocência, que esse sim a gente pode perceber de maneira consciente, né? Através da constelação familiar, seja em grupo ou individualmente, permitir que essas imagens profundas emerjam e olhar para elas, para que elas possam se transformar e não estar atuando mais de maneira profunda na nossa alma, entrando de maneira muito mais forte, agindo, né, de maneira muito mais forte do que o meu pequeno livre-arbítrio. Então, não é uma questão de simplesmente falar, não, então não tem como fazer nada. Não, você tem como fazer. Você tem uma parte que te cabe, né? Então, assim, é perceber esse fluxo da correnteza do rio e fazer assim com a mão para onde você quer ir. Então, se eu percebo que eu estou nadando e não estou chegando em lugar nenhum, então eu vou olhar para as minhas imagens interiores, eu vou constelar através de uma colocação familiar o que está acontecendo dentro dessa questão, atuando dentro dessa questão. Entende? Ficou mais claro para você? Ficou. Eu acho que é o que eu sempre acreditava, porque eu acho que a gente faz algumas voltinhas, mas o essencial é aquele. Tipo assim, você dá umas voltinhas, tipo assim, o caminho é aquele, o teu destino é aquele, você pode ir para a direita, daí para a esquerda, dar umas voltas, para cima e para baixo, mas no fim você vai chegar lá. O que a alma maior determinou, que ele diz, a grande alma, como ele chama, né? Mas por um lado eu vou te falar uma coisa, Bert Hellinger era uma pessoa, por exemplo, que não dava valor assim, a mapa astral, ou essas determinações externas. Então, esse é um movimento sempre criativo, essa é a ideia. Não existe algo assim determinado e fixo. A sua atenção a esse movimento, a sua sintonia com esse movimento também tem muito poder. Por isso a gente estuda, por isso a gente trabalha, né? Obrigada de coração. De nada. Alguém mais tem algum comentário ou alguma pergunta? Aqui colocaram já o nome do Bruce Lipton. Ok. Então vamos lá, vamos prosseguir. Meus aliados, em tudo aquilo que fazemos, contamos com aliados ao nosso lado. Muitas vezes, pouco damos atenção à sua presença. Todavia, ao sermos salvos, como por um milagre de um acidente ou de uma outra situação perigosa, dizemos a nós mesmos e aos outros: foi o nosso anjo da guarda. Alguém vindo de uma área espiritual esteve ao nosso lado, nos ajudando. Muitas vezes, nos esquecemos dele e dizemos, sem levar a situação a sério:
tivemos sorte. Assim, deixamos de reconhecer a presença de aliados ao nosso lado, presentes no momento em que poderíamos nos perder de nós mesmos. De onde vêm esses aliados? Estão a serviço de um poder superior? São colocados ao nosso lado por ele? Ou será que agem por iniciativa própria, como visitantes de outro mundo, por gostarem de nós? Porque sabem e podem mais que nós? Ou será que ambos se unem, eles e o poder superior, e agem juntos? Muitas vezes, nossos aliados vêm quando já não sabemos mais o que fazer. Eles vêm quando atingimos uma situação sem saída. Lembro-me. Então, toma-nos pela mão e nos afastam, sãos de um perigo. Lembro-me que só pude sobreviver como soldado durante a guerra porque tive aliados ao meu lado. Naquela época, pensava na boa providência. Essa expressão se assemelha à expressão tive sorte, que coloca de lado o aspecto pessoal relativo ao fato de termos realmente um aliado ao nosso lado ou atrás de nós, que pousa sua mão sobre nós, protegendo-nos do perigo e salvando a nossa vida. Algumas pessoas também pensam e dizem: nesse tipo de situação, fui salvo por Deus, como se o próprio Deus tivesse intervindo. A pergunta é: podemos pensar e dizer algo assim, como se tivéssemos com ele uma relação pessoal semelhante à que ocorre entre duas pessoas? Qual seria aqui o efeito? Essa ideia possui alguma força ou é prepotente? Já diferente é a ideia segundo a qual possuímos aliados, até mesmo um em especial que permanece ao nosso lado, apesar de superior a nós. Quando percebemos diversos aliados ao nosso lado, alguns estão mais próximos, outros mais longe. Talvez sejam responsáveis por áreas diferentes, nas quais precisamos de ajuda especial. Por exemplo, em uma cura. Alguns curandeiros bem-sucedidos estão em sintonia direta com tais aliados. Perdem sua consciência comum, como se estivessem possuídos por uma outra pessoa, capaz de curar outros de uma forma impossível para o curandeiro sozinho. Depois despertam e retornam à sua consciência pessoal. Muitas vezes sabem o nome do curandeiro que se aliou a eles. Muitas vezes trata-se de alguém que durante sua vida aqui já havia sido um curandeiro. Tais aliados dão seguimento à sua vida de curandeiro através de outros, aliando-se aos mesmos, prosseguindo a serviço da vida com amor. Por que estou falando sobre isso? Ao nos abrirmos para essa dimensão de nossa existência, pedimos ajuda aos nossos aliados quando não sabemos como prosseguir, pedindo aos mesmos que nos mostrem. Como? Muitas vezes imediatamente, ao nos atrevermos a fazer algo que não nos parece possível com as nossas próprias forças. Mesmo assim, olhamos ao mesmo tempo para além deles, para o que está por trás deles, para seus aliados e para o poder criativo ao qual todos eles servem. Curvamo-nos diante dele, sabendo que a salvação
encontra-se exclusivamente em suas mãos. O momento. Como entramos em sintonia com os movimentos criativos do espírito? Entramos em sintonia com eles a cada momento. Cada movimento do espírito pensa e quer aquilo que se movimenta. A cada momento, de forma ampla e nova. Não há como imaginarmos esse movimento de outra forma. Isto é um dos lados. Ao compreendermos o que significa o fato de existirmos apenas devido ao fato de sermos colocados e mantidos em movimento por este poder criativo a cada um momento, juntamente com tudo aquilo que se movimenta em nós e à nossa volta. A pergunta é: será que nos permitimos experimentar em nossos sentimentos mais íntimos o que significa penetrar a existência de forma completa e nova a cada momento? Será que nos permitirmos nos percebermos nascidos novamente a cada momento? Será que nos permitimos a cada momento vir a existir novamente? Mas isto, apenas isto, significa acompanhar o espírito, estar totalmente presente a qualquer momento. Existe uma pressa por meio da qual desejamos passar na frente dos movimentos do espírito? Existe ainda uma preocupação ou precaução? Existe ainda um apego a algo que terminou junto com o momento que deixamos para trás? Existe um centramento interno mais profundo que o de momento em momento? Existe uma vida mais plena e uma alegria mais ampla que a do momento? O que acontece com o nosso corpo e em nossos sentimentos? Que silêncio profundo nos carrega? Quão despertos nos percebemos? Quão dedicados a tudo? Quão preenchidos? Mostro-lhes essa vida a cada momento por meio de uma história. A plenitude. Um jovem perguntou a um velho: o que distingue você, que quase já era, de mim, que ainda serei? O velho respondeu: eu fui mais. De fato, o novo dia que nasce parece ser mais do que o velho, pois este já foi antes dele. Contudo, embora esteja nascendo, só pode ser o que já foi, e tanto mais será, quanto mais tiver sido. Como outrora o velho, em seu tempo, ele também sobe a prumo para o meio-dia, atinge o zênite antes do pleno calor e parece demorar-se no alto. Quanto mais tempo, melhor, até que declina para o poente, como que arrastado por seu peso crescente, e só se completa quando, como o velho, tiver sido plenamente. Porém, o que já foi não passou, permanece por ter sido, atua, embora tenha sido, e através do novo que o sucede, torna-se mais. Pois como uma gota redonda de uma nuvem que passou, o que já foi mergulha num oceano que fica. Somente o que jamais chegou a ser, porque apenas o sonhamos, mas não vivemos, pensamos, mas não fizemos,
apenas rejeitamos, mas não pagamos como preço por aquilo que escolhemos, somente isso passou. Disso, nada nos resta. O Deus do momento oportuno nos aparece, portanto, como um jovem, com uma franja na frente e uma careca atrás. Pela frente, podemos agarrá-lo pela franja. Por trás, agarramos o vazio. O jovem perguntou: que devo fazer para vir a ser o que você foi? O velho respondeu: seja. Assim, viver a cada momento também significa concordar a cada momento. E onde fica a felicidade? Onde fica a alegria? Onde ficam os prazeres do amor? Onde fica toda a vida? Eles ficam no movimento do espírito. Agora, a alegria do espírito. Segundo a Bíblia, após criar o mundo em 6 dias, Deus descansou no 7º. Ao vislumbrar o que havia criado, achou muito bom. Também poderíamos dizer que ele se alegrou diante de sua criação. Estas são imagens humanas, contudo, exercem um certo efeito sobre nós, ao nos sensibilizarmos com elas a cada momento, pois a cada momento algo criativo e arrebatador é alcançado em nós e no mundo. Esse espírito criativo se alegra a cada momento. Mais uma vez, uma imagem puramente humana, com relação a tudo que alcançou nesse momento. Essa alegria é uma alegria eterna. Em sintonia com esse movimento, essa alegria também nos envolve. É uma alegria nova e eterna, diferente e nova a cada momento. Nela, tudo se alcança a cada momento. Trata-se da alegria da vida. Ela prossegue a cada momento. Dentro dela, somos levados, carregados de plenitude em plenitude, novamente a cada momento. Essa alegria irradia. Ela é o reflexo de um sol eterno que nasce continuamente, trazendo continuamente vida nova e brilhando continuamente. E nós com ele. Ok. Olhe que, até onde eu me lembro, esse é o primeiro livro onde o Bert Hellinger fala abertamente de aliados. Que são esses aliados? Ele não fala de espíritos, ele aqui faz uma menção a anjos, mas pela primeira vez ele nos remete a essa compreensão, e é quando ele está falando da cura, ou seja, quando eu já não sei mais o que fazer, quem sabe você também não pode se lembrar que você tem aliados. Ele não diz quem são, ele pergunta de onde vêm, estão a serviço, de quem, agem por iniciativa própria, por que eles podem, por que eles sabem mais. Será que eles estão unidos a algo superior que atua através deles? E o que ele diz é isso, que muitas vezes, quem sabe, eles vêm naquele momento onde a gente não sabe mais o que fazer, e ele demonstra isso na sua própria experiência de vida, quando ele foi soltado, e ele chamava isso que atuou e que permitiu que ele saísse do campo de concentração como de boa providência. E ele fala da importância, né, de se pensar dessa maneira,
para que nós possamos nos libertar dessa compreensão também de que estamos sozinhos, de que tudo se move a partir de nós ou do nosso próprio livre-arbítrio, como a gente estava falando aqui. Podemos contar com esses aliados. Podemos pensar e dizer como se tivesse uma relação pessoal com esses aliados ou uma relação pessoal com Deus. Isso ele sempre nos leva além dessas imagens restritas. Ele mostra em vários livros como a gente pode ter uma relação com esses aliados ou com Deus de diferentes maneiras, como uma noiva que está se relacionando com o noivo, e no caso o noivo é o Cristo, ou o noivo é a divindade, como se estivesse numa comunidade de santos, onde eu tenho, por exemplo, assim, amigos e aliados e estou numa relação com eles, ou então eu posso ter uma relação de troca com essa divindade, ou então uma relação, como é que eu posso dizer, de me sentir oprimido, seja por um pai ou por uma mãe. Então, o que o Bert Hellinger nos fala é que esse tipo de relação que a gente pode estabelecer com o divino, com esse poder superior, e o último, como ele fala, vocês podem observar que ele não fica usando a palavra Deus, ele usa palavras bem mais amplas e bem mais misteriosas, como o último, o primeiro motor, o espírito criativo. Essas imagens que nós temos são imagens que limitam a nossa, como é que se diz, a nossa compreensão, e que a gente precisa estar atento a elas. E também são imagens que precisam ser, por assim dizer, purificadas dentro desse processo que Bert Hellinger vai nos levando. Ele fala também de aliados específicos, de curandeiros, de seres que talvez em vida tenham atuado como curandeiros. E eu mesma vou dizer uma coisa para vocês, já estou acendendo, vou brincar assim, né? Estou brincando, acendendo vela para Santo Bert, digamos assim. Por que não? O Bert já não se tornou um aliado para nós? Todos nós que estudamos a obra dele, né? Então, podemos contar, nos abrir para essa dimensão, pedir ajuda quando nós não sabemos mais prosseguir, e isso acontece de uma única maneira, imediatamente. E podemos receber isso no momento, que é o que ele vai falar na próxima parte. Entramos em sintonia a cada momento, de maneira ampla e de maneira nova. Então, por isso é tão importante a purificação dessas imagens que limitam a nossa compreensão, para que a gente possa estar aberto para algo maior, sempre maior, né? E nos permitir, então, a penetrar nesse momento presente, de maneira como se fôssemos aí uma criança que acaba de nascer e observar o mundo, e acompanhar o que ele fala de acompanhar o espírito por esse estado de presença, que é uma das coisas, umas capacidades mais importantes que nós precisamos desenvolver para seguir, seja trabalhando como consteladores familiares, ou seja, crescendo por meio desse conhecimento. Sem pressa, ele fala sem precaução ou preocupação, apego pelo que terminou, olha lá a ideia do timoneiro, percebendo o que acontece dentro do corpo, o que acontece com o nosso sentimento, percebendo essa existência de um silêncio profundo, que esse silêncio profundo nos carrega, de quão dedicado nós estamos a tudo, porque muitas vezes a gente pensa só na nossa necessidade, mas quando a gente vai observar a realidade a partir dessa compreensão sistêmica, de que maneira que eu não estou olhando apenas para mim, mas eu estou olhando para as outras pessoas que estão ao meu redor e as suas necessidades. Quão preenchidos nós nos sentimos por essa força, por esse silêncio, e carregados por ela, que podemos dar um próximo passo. E depois ele traz essa história, que é uma história bastante profunda, né? A história da plenitude. Mas eu quero, antes de falar sobre o conteúdo dela, trazer uma lembrança que talvez alguns de vocês até tenham também, mas Bert Hellinger teve como uma grande inspiração, ele não fala isso diretamente, mas
é a inspiração de Confúcio. Confúcio, ele era chamado de o velho mestre, mas o que acontece? Ele tinha pela frente uma cara de criança e por trás, essa imagem que ele traz nesse texto, um velho, que é o próprio tempo. Então, quando ele fala de um jovem que pergunta por um velho, eu posso começar pensando de um jovem que pergunta a um velho. Mas, na verdade, em última instância, também é algo que eu pergunto a mim mesmo. Entende? O que é que distingue de você, que quase já era, de mim, que ainda serei? E aí Bert Hellinger mostra, né? Com a imagem do velho. Eu fui mais, mas ele foi mais por quê? Ele foi mais porque ele foi melhor? Não, ele foi mais porque viveu mais. Então, ele mostra que algo que tem mais tempo, né, que é a ideia da segunda ordem, tem mais sabedoria, tem mais experiência, pode ser considerado esse velho. Que mais que tem aqui de importante nessa história? Aí vem o que eu acho aqui. Porém, o que já foi não passou, permanece por ter sido e atua. Então, tudo aquilo que nós vivemos permanece e atua através do novo que sucede, ou seja, existe uma conexão entre o que passou e o que vem a ser. Outra coisa importante, aí a gente fala assim, puxa, mas tudo que aconteceu, tudo que eu pensei, tudo que eu sonhei, tudo isso atua? E ele diz, não. Aquilo que nós apenas sonhamos, mas não vivemos, pensamos, mas não fizemos, rejeitamos, mas não pagamos o preço, disso nada nos resta. Isso passa, tá? Então, isso também é, de uma certa maneira, um alívio ou não. Então, ele fala desse Deus do momento oportuno, né? Que seria esse que aparentemente é jovem, por um lado, e que é velho, por outro lado. E, ao final dessa história, cujo nome é Plenitude, o jovem no final pergunta: então como é que eu faço para ser como você foi? E o velho respondeu: seja. Assim como uma vez uma pessoa perguntou para o Bert Hellinger, mas o que eu tenho que fazer para ser um constelador como você? O que eu tenho que aprender? Ele falou assim, o que me diferencia é o tempo. Você também se praticar, você também se seguir por esse caminho, né? Especialmente quando pratica a meditação, o Cosmic Power, a purificação dessas imagens internas, naturalmente vai desenvolvendo esta percepção especial. Então, também é muito bonito, muito bonita essa imagem de Bert Hellinger, e acho assim, especialmente a chave que ele nos traz disso, qual é a chave? É concordar a cada momento. E essa ideia de que existe uma alegria inerente na vida, né? E essa alegria inerente, essa alegria que se renova a cada momento, seria esse movimento do espírito, que sempre está presente nesse agora. E aí vem essa última parte que foi lida, né? Que é a ideia da alegria, né? De Deus de ter criado o mundo, e depois ele se alegra, ele mostra assim que são imagens humanas, mas que têm um efeito sobre nós, que nos ajudam a nos sensibilizar sobre esse aspecto tão importante para a nossa cura, para a nossa saúde, que é essa conexão com alvo criativo, arrebatador, com uma alegria, com essa plenitude, que na compreensão dele, essa alegria é uma alegria eterna. Então, poderíamos dizer que essa cura ela parte também dessa sintonia com essa alegria, que é sempre nova, eterna, diferente e que se manifesta de maneira criativa a cada momento. E a coisa mais linda desse texto, né? Ele fala assim, no finalzinho, essa alegria irradia, ela é o reflexo de um sol eterno que nasce continuamente, trazendo continuamente vida nova e brilhando continuamente, e nós com ele.
Alguma pergunta? Algum comentário? Professor, eu não vejo nenhuma mãozinha levantada e também não vejo nenhuma pergunta no chat. Ok. Então, a gente poderia apenas ver se tem alguma pessoa que gostaria de trazer alguma questão pessoal hoje. Senão, a gente prossegue com a leitura. A Mariane quer trazer uma Mariane. questão pessoal. Então, vamos desligar a gravação, agradecendo, então, a Edelweiss pela leitura de hoje, a todos vocês aqui que acompanharam essa aula presencialmente nessa parte e os que também vão acompanhar depois. Então, muito boa noite a todos e até a próxima semana. Até a próxima semana e aproveitem para aparecer na próxima semana.